Que ruim falar com o microfone. Bom dia, pessoal. Estou estudando. Bom, inicialmente, eu gosto de falar com o microfone solto, mas não vou ficar assim. Tá? Agradecer o convite para estar aqui. Dizer que é um prazer conversar com os psicólogos e ver esse auditório cheio. Eu sou assistente social formada pela Federal, mestre em serviço social e doutora em sociologia política, né? E na sociologia política a gente tem a oportunidade de trabalhar com diferentes áreas, inclusive com a psicologia, o que nos dá aí possibilidades de troca muito importantes. Sou professora da Federal, docente há 15 anos e leciono especificamente meus estudos e a disciplina que eu venho lecionando nos últimos anos são relativas à política social e especificamente política de assistência social, né? Minha dissertação, meu mestrado, meu doutorado, eu fiz todos estudando e conhecendo melhor essa política. Hoje na Federal eu leciono política social e um tema extremamente amplo, né? Se nós formos pegar a história social da política social mesmo no mundo, ela data aí do século XIV na Inglaterra, né? E vem até os dias atuais. Então a gente tem uma linha do tempo muito grande. Começa na Europa e chega aí no Brasil nas décadas de 20 e 30, quando o Estado começa a estruturar então a sua ação estatal. Como que eu vou fazer minha fala? A minha fala hoje ela tem um desafio que é discutir trabalho interdisciplinar e intersetorial. Diríamos que ambos os temas são muito amplos, eu tenho falas específicas sobre intersetorialidade, aí poderia discorrer 1 hora sobre isso, e o trabalho interdisciplinar, que eu acho que é um interesse nosso aqui do evento. Mas eu vou começar tentando trazer para a gente um pouco de reflexão sobre o que é o trabalho social com famílias, já que esse é o título do evento de vocês, né? Primeiro, o que nós entendemos por família, de onde vem essa história, essa origem conceitual, e segundo, o que é o trabalho social com famílias, para a gente pensar esse trabalho social com famílias na contemporaneidade, tá? Bom, mas antes ainda eu gostaria de fazer uma ênfase, né? A gente fala muito em política pública e política social. O que difere a política pública da política social? Né? Então, política pública é toda ação do Estado para a efetivação de direitos sociais, direitos coletivos. Mas o que é a política social, então? É sempre importante a gente entender que o que caracteriza uma política social é que ela surge em decorrência da dinâmica do próprio capitalismo, né, dos problemas que o capitalismo cria, e surge também como intuito de proteção social. Então, pensar em política social é pensar em proteção social. Essa é a primeira noção que a gente tem que ter. E proteção social quanto a questões naturais, como, por exemplo, a velhice, e como questões sociais, como a pobreza, a discriminação, né? Então é muito interessante, e eu até, para quem ainda está na Federal estudando, ou até, eu acredito que vocês tenham modalidade como alunos especiais, no nosso mestrado nós temos disciplinas de política social, e na UFSC a gente também aceita alunos de outros cursos, que é legal para a gente entender bem a origem das questões, né? Porque tudo que a gente tem hoje, ele tem uma origem na história. Se a gente for pegar, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, por que as pessoas até hoje têm problema com relação à imigração dos pobres? Porque isso vem lá do século XIV e XV, quando as igrejas tinham as suas paróquias, então elas controlavam a imigração dos pobres. Se o pobre migrasse de uma paróquia para outra, ele ficava vagando e ele é chamado de vagabundo. Por quê? Porque cada padre era responsável pela sua paróquia. Da mesma forma, o controle da natalidade, ele surge ao longo da história de uma teoria do Malthus, né? Onde ele vai dizer, olha, pobre não pode se reproduzir, porque ele não tem dinheiro. Então ele sugere, já na época, no século XV, ele vai sugerir que os pobres não se reproduzissem e casassem mais tarde. Então, conhecer a história da política social, eu acho que é um primeiro passo e muito importante para a gente intervir nessa política, né? Então, é sempre legal voltar, porque a gente entende as coisas que acontecem hoje. Mas hoje eu vou me centrar aqui com vocês no trabalho social com famílias, pegando 2 categorias, tá, gente? Porque família é uma categoria teórica.
Aproveitando, nós temos um núcleo na universidade que se chama NISFAPS, Núcleo Interdisciplinar, e isso requer outras áreas para quem quiser participar, Sociedade, Família e Política Social. Tem muita gente que fala, mas família é uma categoria? É uma categoria teórica, porque dependendo da forma como o Estado vai atender essa família, a gente vai ter um tipo de política social. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for pegar um país escandinavo, onde você tem um Estado 100% público para todos e universal, você vai ter um rebatimento na família. Você pega uma família brasileira, você tem uma outra característica e uma outra demanda para a política social, né? Inclusive, a forma como o Estado intervém nas famílias vai determinar o futuro desses sujeitos. Se eu tenho uma escola pública, uma universidade pública, se eu tenho oportunidades, eu vou ter uma outra perspectiva de vida. Então, eu vou trabalhar com essas duas categorias. Pode passar. A primeira questão com relação à família, gente. A família, ela sempre foi uma instância de proteção social, desde os primórdios. Mesmo quando nós não tínhamos esses arranjos, ela era, digamos, responsável pela sobrevivência dos seus membros, né? Mas o que diferencia um país para o outro e uma política pública para outra? É quanto de responsabilidade o Estado vai delegar a ela. Se eu digo que a mãe não pode deixar a criança sozinha em casa e eu não oferto a creche, o que eu estou dizendo? Que a família tem que se virar e a responsabilidade dela. Agora, se eu digo que a criança não pode ficar sozinha em casa e eu tenho uma creche para todos que necessitarem, eu vou estar tirando essa responsabilidade da família e trazendo para o Estado. Então, o que diferencia um sistema de proteção social do outro, dos países, por exemplo, e aí se a gente pegar um modelo norte-americano que não tem política pública, nos Estados Unidos, não tem política social praticamente, é sempre responsável a família. Se eu pego um modelo de Estado amplo, o Estado ele é responsável pelo idoso, o Estado paga cuidador, enfim. Então, o que nos diferencia de um país para o outro é o quanto de responsabilidade eu vou cobrar dessa família, tá? E a família, ela sempre sofreu fortes pressões da Igreja Católica, inclusive a própria Igreja determinava as legislações. Se a gente for pegar o Estatuto da Família de 41, que está no Congresso hoje tramitando de novo, ele vai trazer, primeiro, que família é pai, mães e filhos, e segundo, ele vai dizer quem tem direito à Previdência. Então, nessa época, só tinha direito à Previdência, como ainda, né, hoje a gente vê, os filhos do casamento. Se fossem pessoas fora, não tinham direito à Previdência. Então, o modelo de família determina também a legislação vigente. Nós temos uma professora na UFSC que se chama Regina Célia Tamassi Mioto. Para quem quiser estudar melhor a categoria família, ela é a nossa, digamos, né, ela faz parte do nosso núcleo e ela é a nossa referência, né, e que nos tem passado muito essa discussão. Então, ela vai dizer o seguinte: nós temos 3 meios de satisfação das necessidades sociais. Um primeiro, que é a família, isso no Brasil. A família, quando a família consegue arcar com as despesas, ótimo. Quando ela não consegue, a pessoa tem que buscar o mercado de trabalho. Mas se nenhum dos dois suprirem as necessidades, por último, a gente vai cair no Estado. Isso no Brasil, né? Então, quem que vai cair no Estado no Brasil? Só as pessoas que não dão conta via família, via mercado de trabalho. Então, vejam que já há uma inversão. Nós deveríamos ter, primeiro, família e Estado, e, por último, o mercado. O mercado não deveria regular a política pública. Bom, acontece que essa família, ela sempre foi tratada, dentro da história, como uma grande responsável pelos seus membros, mas ela vem ressurgindo de 1990 a 2000, por exemplo, quando o próprio Sistema Único de Assistência Social vai trazer uma categoria chamada matricialidade sociofamiliar, que vocês já devem ter escutado bastante, né? Essa matricialidade significa o quê? Que nós vamos levar em conta o conjunto familiar, ou seja, a família, para intervir. Mas muitas vezes, e na realidade brasileira, essas famílias passam a ser sobrecarregadas de funções. Para elas entrarem nos programas sociais, elas passam por um crivo finíssimo, né? Vamos pegar um exemplo do Bolsa Família. Para entrar no Bolsa Família, você tem que ser extremamente miserável. Além disso, você tem que cumprir uma série de exigências. Ora, então que tipo de proteção social é essa? Não é uma proteção social de fato, um direito de fato. Ela é uma troca, uma vinculação. Se fosse direito de fato, não teria nem que ter esse monte de critérios, né? Então, a gente tem hoje aí
um modelo neoliberal de um Estado que está cada vez mais mínimo, e a gente vai assistir isso, né? Os governos Lula e Dilma, vamos pegar Collor e FHC. Collor e FHC tinham uma perspectiva neoliberal, onde o Estado era menor. Lula e Dilma ampliam a ação estatal num modelo que ficou conhecido como neodesenvolvimentismo, que tenta atrelar desenvolvimento econômico ou social. Chegamos agora, de novo, no governo Temer, com uma série de recessões. E nós, trabalhadores do SUAS, deveremos estar mais preocupados do que tudo na garantia que esse sistema não morra, né? Porque ele mal nasceu e ele já corre riscos, inclusive com a PEC, que agora virou emenda constitucional, dos 20 anos de congelamento do orçamento público para a Seguridade Social. Isso é gravíssimo. Tão grave que para os próximos 15 anos, nós teremos, os próximos 20 anos, que é a projeção que eles fazem, nós teremos menos 51% do que nós temos hoje. Se hoje já é totalmente insuficiente, imaginem 20 anos, nós temos menos 50% do que a gente tem hoje. É o fim da Seguridade Social brasileira. Sem falar na reforma da Previdência, né, gente? Aí seria um outro debate. Mas para a gente entender como esse projeto neoliberal afeta as políticas sociais, afeta o nosso trabalho, tá? Então, nós usamos uma categoria teórica na UFSC, gente, inclusive tem um livro que foi publicado ano passado, e a gente está com outro no forno esse ano, que se chama familismo. O que significa esse conceito? Significa o tanto de a responsabilidade familiar na provisão do seu bem-estar, ou seja, a própria família assumindo o papel do Estado. Nós assumimos o papel do Estado. Nós não deveríamos pagar creche, não deveríamos pagar escola, não deveríamos pagar universidade, porque está na Constituição. Dinheiro existe aos montes. A Previdência sempre foi superavitária, continua superavitária, embora a gente tenha relatórios falaciosos de que não. E esse dinheiro deveria ser revertido para saúde, previdência e assistência social. Mas nós temos um governo aí que vem desmontando cada vez mais. Então, no Brasil, a política social é extremamente familista. Ela não assume o seu papel e passa para a família a sua responsabilidade. Tá? Então, aqui tem o conceito que eu já falei, né? Então, o neoliberalismo ele vai defender que esse bem-estar seja promovido primeiro pelo terceiro setor, pelas ONGs, por qualquer entidade, menos o Estado. Pela família, pelo mercado e, por último, o Estado. Enquanto nós, que estudamos política social, que atuamos na política social, acreditamos que tem que ser inverso. O Estado tem que ser o primeiro responsável. É para isso que nós pagamos uma taxa de impostos tão alta quanto da Escandinávia, que tem tudo público. A gente paga impostos altíssimos para ter isso, né? Como os Estados Unidos têm uma taxa tributária bem menor que a nossa, eles não têm política pública, ok? É o projeto que eles fizeram, mas nós pagamos para ter isso e isso está nos sendo açoitado, né? Bom, o trabalho social com família, gente, dentro dessa perspectiva, ele surge dentro da Igreja Católica. O que é o trabalho social com família? Era a intervenção realizada com famílias pobres, tá? Então, nasce dentro da Igreja, assim como o próprio serviço social enquanto profissão. E no período de 30 a 1980, a família, ela era um espaço onde se trabalhava com os indivíduos problemas. Então, a família sofria todo tipo de apelo, gente. Primeiro, a família pobre sempre foi vista como incapaz de educar os seus filhos, como uma família que não conseguia superar, desajustada, desestruturada, família patologizada, como se tivesse problemas. E isso, gente, como a Janice mencionou, a gente não conseguiu superar de fato. Muito da política pública ainda trata a família como desestruturada. Por isso que a gente detesta essa palavra, tá, gente? Ai, aquela família desestruturada. Ela não é desestruturada. Existem diferentes estruturas familiares, né? Diferentes arranjos de família. Família não é desestruturada. Ela tem um modelo diferente. Então, esse trabalho era muito individualizado e terapêutico. Por isso que hoje a política pública ela quer fugir do trabalho terapêutico. Essa não é a ideia. Nós não estamos lá para fazer terapia e nem para fiscalizar aquela família. É o contrário, né? Nós estamos lá para trabalhar com a sua autonomia, com a sua emancipação política, para que ela também, digamos, crie asas e consiga sair daquela situação que ela entrou. Bom, e a família, ela vem aí fortemente no SUAS, mas com esse ranço, com toda essa história de ser criminalizada. Então, a família pobre continua sendo estigmatizada pela sociedade e muitas vezes pelo próprio Estado, tá? Então, o trabalho social é uma categoria que pode passar, uma categoria muito antiga, né?
Bom, e aí, gente, existem duas formas de a gente pensar o trabalho social com famílias. O Ministério do Desenvolvimento Social, ele teve um avanço enorme quando ele fez os tais manuais. Sabe, os manuais de trabalho social com família 1 e 2, né, os cadernos. Por que eles fizeram isso? E eu tinha colegas que estavam no Ministério. Eles fizeram isso para municípios que não tinham nada, que não sabiam nem o que fazer enquanto política pública, né? Eles criaram para dar um start no trabalho, para ser uma bússola, para a pessoa ter um norte. Mas o que vem acontecendo é que esse material vem sendo incorporado como um código de ética, vem sendo incorporado como um referencial teórico. Então a gente tem duas formas de analisar o trabalho com família. Numa primeira perspectiva, como parte da política de assistência social. Se eu pegar o manual e reproduzir e seguir a cartilha do Estado, eu vou estar me dizendo, olha, eu sou um trabalhador do Estado e eu estou aqui acatando o que o Estado me trouxe, né, o que o Estado propõe, trabalhando em grupo e tal. Ou eu vou entender que o trabalho social com família, ele é parte do nosso projeto de profissão, e aí eu vou não desconsiderar o que o Ministério trouxe, mas entender que o que o Ministério trouxe não é o meu referencial teórico. E aí eu vou ter que entrar com as minhas bases, com a minha proposta ético-política, técnico-operativa, que é, gente, e se dá, e deve se dar na contra-hegemonia, como dizia Gramsci, né, um grande pensador, importante para a gente entender as políticas sociais. Por quê, gente? Por que a gente tem que pensar na contra-hegemonia? Porque a política pública, ela se dá na correlação de forças. Ela não é pronta e acabada, ela não é uma camisa de forças. O Estado vai ser maior ou menor dependendo da nossa luta, dependendo da forma como a gente também vai encarar isso. Se eu achar que a política pública está pronta, eu vou para minha salinha, eu vou atender, vão cortar os recursos, eu vou lá, ficar sem recursos. Agora, se eu entender que é um espaço de disputa, a política pública é um espaço de conflito, de disputa, de interesses, de sujeitos políticos daquela época. Como eu falei para vocês, se a gente pegar do século XIV, onde as pessoas trocavam o trabalho por pão, e elas começaram a se revoltar, e foi de lá que surge a lei trabalhista, que elas começaram a ter salário, depois de muita greve, de muito movimento operário, a gente vai entender que se não fossem esses trabalhadores, talvez até hoje nós estaríamos vivendo na época dos reis, né, e do proletariado, os reis lá no veludo e no vinho e nós passando fome. Então, a política pública ela se dá nesse processo e nessa contra-hegemonia. Então, nós trabalhadores não podemos dizer e incorporar somos Estado. Nós não somos Estados, nós somos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, profissionais formados com um código de ética explícito. E mais, de que nós temos que estar do lado da população usuária e da classe trabalhadora. E nós somos classe trabalhadora, nós somos assalariados. Então não é para achar que o Estado ele vai trazer tudo pronto e fechado. Não, nós temos que fazer essa força mesmo, né? Pode passar, por favor. Bom, gente, para pensar a nossa intervenção no trabalho social na contemporaneidade, 3 questões são fundamentais. Primeiro, como já foi falado, intersetorialidade, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, integralidade e interdisciplinaridade. Não existe trabalho social com família sem levar em conta essas 3 dimensões. Primeira, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui na fala. A intersetorialidade, ela tem que ser vista muito além de uma troca, né, de uma articulação entre instituições, mas ela tem que ser pensada com ações conjuntas entre as políticas. As políticas têm que se perceber enquanto Estado. Política de assistência, saúde e previdência são todas componentes do Estado. Elas precisam intervir juntas, porque as demandas que chegam para elas são as mesmas. Integralidade. Esse é um conceito que a política de saúde trabalha muito. Nós, na assistência social, ainda pecamos de não aprofundar esse debate da integralidade. O que é integralidade? É entender que um sujeito ele é um ser integral e que ele não vai lá só receber um benefício, ele vai ter outras demandas. Ele tem demandas culturais, ele tem demandas psicológicas, sociais, enfim, de infraestrutura. Então, entender o sujeito enquanto sujeito integral é a base do trabalho interdisciplinar. E terceiro, a interdisciplinaridade. E aí eu vou focar aqui na interdisciplinaridade, que é o tema desse evento. Pode passar, por favor. Bom, na perspectiva do SUAS, o pluralismo de teorias analisam e compreendem diferentes
diferentes dimensões do ser humano. Por exemplo, se eu atender uma senhora negra e pobre, o que isso significa? Eu entender de questões de gênero, porque ela é uma mulher. Entender de questões étnico-raciais, porque a gente sabe a história desse país e a opressão que a gente teve com relação aos negros. Entender de geração, que os idosos hoje no Brasil são numa situação caótica. Entender de expressão da questão social, que essa senhora não é única. Ela está entre milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. Então isso significa coletivizar demandas que parecem individuais, né? Então a gente aciona vários conteúdos para entender o sujeito na sua integralidade. Bom, gente, existem diferentes formas e diferentes definições. Eu vou aqui me ater a duas, que todo mundo confunde. O que é trabalho multidisciplinar e interdisciplinar? Porque a trans e a pluri são mais difíceis de a gente visualizar. Multidisciplinaridade. Diferentes profissões atuando sem nenhuma cooperação. Então, quando a gente fala que o SUAS ele é multidisciplinar, sim, ele tem diferentes profissões, mas ele tem que ser interdisciplinar na sua ação, porque isso requer que haja a interação entre os membros dessa equipe. Vou pegar um exemplo, sei lá, de uma equipe médica do judiciário, né? O juiz vai dar um despacho, o assistente social faz um parecer, o psicólogo faz outro, mas eles não sentam para discutir aquele caso. Quem vai dar o despacho é o juiz. Isso seria uma equipe multidisciplinar, sem a interação, sem o diálogo. O trabalho interdisciplinar, ele requer interação entre os membros da equipe, mas muito mais do que isso. Pode passar. O que a interdisciplinaridade requer? Primeiro, a equipe trabalha da forma com que todos os profissionais atuem de forma uniforme e colaborativa. Não deve existir, digamos, verticalidade na relação da interdisciplinaridade. A gente vê esse problema muito na área da saúde, né, com o próprio ato médico, onde os médicos queriam, então, que eles fossem os que determinassem, então, a condução das atividades da saúde. Não. Se é uma equipe interdisciplinar, todos nós temos o mesmo peso. E aí, no SUAS, assistente social, psicólogo, né, mesmo com diferentes atribuições, a gente tem que trabalhar na perspectiva de horizontalidade, certo? Pode passar. Uma outra questão. Requer integração mútua, constituindo novos saberes e novas práticas. Isso é muito importante a gente saber, gente. Uma das dúvidas que os profissionais vêm apontando muito é a seguinte: como trabalhar? Para eu trabalhar em equipe interdisciplinar, então significa que eu tenho que conhecer todo sobre o psicólogo, eu tenho que entender as linhas que ele usa para eu poder entender o que ele está fazendo, e eu tenho que entender do assistente social. Não é isso aqui, não é essa a questão. A questão é, e aí a própria Mioto e outras autoras dizem o contrário. Primeiro, para você fazer um bom trabalho interdisciplinar, você tem que ter uma boa base disciplinar, porque senão você se perde já no caminho. Você tem que saber por que você se formou, o que o teu código de ética preconiza, qual é a tua base teórica, qual é a tua perspectiva ético-política, técnico-operativa, como usar um instrumento de visita, relatório, parecer. Essa é a tua base, né? Específica. A partir disso, nós vamos, através do diálogo, de reuniões conjuntas, da interação entre essa equipe, pactuar conceitos e avançar no sentido de construir práticas conjuntas. Ah, mas isso é muito difícil. Realmente é muito difícil. Mas é muito importante que a gente saiba que quando a gente fala em novos conhecimentos, não significa que a gente vai formular uma nova teoria, mas a gente vai fazer pactuações. Vou dar um exemplo para vocês. O advogado, ele entrou na equipe agora, né, do Sistema Único de Assistência Social. Se esse advogado não souber minimamente que é uma política social, que é um direito, que é uma proteção social, e ele chegar lá no serviço e dizer que ele é a favor do Estado mínimo e que tem que privatizar tudo, ele já não vai estar alinhado com essa equipe. Então, o trabalho interdisciplinar já ficou totalmente comprometido. E eu gosto muito de um autor que é da área de vocês, e que também atua na nossa, que é o Eduardo Mourão Vasconcelos, pode passar, que ele vai nos dizer, primeiro, que existem esses tensionamentos, óbvio, na prática, entre o que é disciplinar e o que não é, mas ele vai nos dizer que, mais do que isso, a gente tem que ter uma única direção ético-política.
certo? Então, assim, nós trabalhamos numa política social que está ali para fazer com o intuito de proteção social. Então, nós vamos sentar e discutir, sim. E por isso, gente, eu bato nessa tecla. A equipe interdisciplinar, para atuar interdisciplinarmente, ela tem que ter momentos semanais de sentar e pactuar conceitos, planejamento de ações, sentar e pensar a sua ação. Não é assim, chegar na reunião todo mundo se matando de brigar, eu acho assim, o psicólogo não me entende, o assistente social não me entende, e aí o assistente social, porque ele tem mais história, ele acha que ele é o dono da política, né? Não é isso. E aí eu tenho visto, gente, tem um município de Palhoça, por exemplo, tem alguém aqui de Palhoça? Então, o município de Palhoça tem feito uma estratégia legal, que é a equipe ficar, pelo menos nos CRAS, né? A equipe fica das 7 à 1 da tarde e a outra equipe entra do meio-dia às 6 da tarde. Então, eles têm 1 hora todos os dias juntos. E eles discutem, fazem planejamento, fazem pactuação. E nos relataram que a ação deles melhorou muito depois que eles conseguiram dialogar, né? Então, eu gosto muito do Eduardo Mourão Vasconcelos, porque ele vai dizer isso, que direção ético-política nós queremos no SUAS, qual é a concepção de proteção social que nós temos, qual a concepção de direitos. E aí, gente, isso vai fazer com que eu não fique estigmatizando a família, com que eu entenda que ela é um sujeito de direitos, né? Então, tudo isso passa pelo diálogo, pelo estabelecimento de pactuação. Não é, como ele diz, não é sincronicidade, todo mundo fala a mesma coisa, mas é minimamente ter o mesmo norte. Se não tem concepção de política pública, você não deve estar no SUAS. Se você acha que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser tudo privatizado, que a família pobre é pobre porque quer, que ela não quer trabalhar, que ela é acomodada, que o Bolsa Família é um programa de esmola, né? Então, isso é importante. Programas de transferência de renda existem no mundo inteiro, só que com valores muito maiores, né? O Bolsa Família, ele é um formato de desenvolvimento de política social que devolve recursos para a família, assim como a Bolsa da Universidade, né? Ninguém fala que quem recebe Bolsa da Universidade está ali ganhando esmola, mas a pessoa que recebe Bolsa Família parece que não recebe esmola, né? Então, pactuar conceitos e pensar essas ações. Pode voltar um pouquinho. Gente, com relação às atribuições específicas, eu sei que tem todo um embate aí em relação à entrega dos benefícios, e aí, de novo, o Mourão Vasconcelos, na última palestra que eu assisti dele, ele foi bem interessante, que ele falou: não podemos esquecer que a gente está falando de espaços de trabalho e também de disputas de conselhos, não que o conselho esteja de olho no mercado de trabalho, mas, enfim, existe uma disputa aí por espaço. Mas, muito para além disso, nós temos que pensar o seguinte: se a equipe interdisciplinar estiver atuando interdisciplinarmente, como eu falei, é possível sim fazer muita coisa junto? Claro que é, e deve ser feito. Mas, para isso, a equipe tem que atuar interdisciplinarmente, né? Então, as atribuições específicas a gente já sabe, né? A do psicólogo ali, o atendimento psicológico, a elaboração de laudos e pareceres psicológicos. Do assistente social, elaboração de laudo, parecer, estudo socioeconômico para programas de transferência de renda e benefícios, não é privativo, tá? É uma competência do assistente social, mas não é exclusivo dele, o estudo socioeconômico, tá na lei. O advogado, a questão jurídica, o pedagogo, a questão dos pareceres pedagógicos. Com relação aos benefícios, gente, o CRES de Santa Catarina tem tido uma postura de montar uma comissão para discutir, ainda não há um parecer definitivo, nem do Cefes, né? No Estado, eles fizeram uma normativa no final do ano, até a Maria Cláudia me passou, né, Maria Cláudia? Onde eles dizem que o psicólogo também pode repassar benefícios. Tem uma comissão do CRES que eu achei interessante a discussão que eles fizeram, que foi no seguinte sentido: é para a equipe repassar benefícios se estiver afinada? Sim. O que eles alegam é que nesse momento histórico, a psicologia ainda precisa dar alguns passos no sentido de poder repassar esse benefício, porque, pelo que eles alegam, assim, as equipes estão desafinadas. Não está havendo trabalho interdisciplinar, Bom, eu quero dizer para vocês que, em termos acadêmicos, teóricos, né, analíticos, eu entendo que o trabalho interdisciplinar, sim, ele deve ser feito todo pela equipe, que não há problema em repassar um benefício. Aliás, isso nem devia estar sendo discutido, gente. Porque o benefício é uma coisa tão pequena que a gente tem que lutar. Não é para entregar um benefício, uma tabaco, não é isso. A gente tem que lutar para a manutenção desse sistema que está, digamos,
ladeira abaixo, né, gente? Infelizmente, em termos de recursos, a gente sabe que sem recurso a política social não existe. A política econômica existe sem a social, mas a social não existe sem a econômica. Então, assim, tentar avançar nesse debate, e eu diria o seguinte, mais do que tudo, nós precisamos avançar na discussão do trabalho interdisciplinar, porque aí sim, se a gente amadurecer melhor o trabalho interdisciplinar, alinhar melhor as nossas técnicas, né, pensar mais enquanto equipe, a questão da entrega do benefício, ela vai acontecer. Né? Ela vai acontecer de forma bastante tranquila, porque o psicólogo vai estar imbuído também. Ora, atendeu a família, o psicólogo assistente social, visitou, fez o estudo, conheceu. Por que tem que esperar o assistente social estar lá para repassar? Né? Mas entendo que tem todo um estudo anterior ao repasse de um benefício. Né? Porque, como eu falei, não é só o benefício. Uma das funções da política pública, gente, aliás, uma não, algumas, né? Mas assim, é trabalhar com questões materiais e imateriais. Né? Materiais a gente sabe que são indispensáveis, todos os benefícios, cesta básica, medicamento, E as imateriais são as mais importantes, que é a própria intervenção que a gente vai fazer com esses sujeitos sociais. Violação de direitos não tem classe social, não vai depender de benefício. Né? Exploração sexual, pedofilia, violência contra a mulher, a pessoa não vai chegar lá pedindo uma cesta básica, ela vai pedir um atendimento imaterial. E é nisso que a gente tem que pensar, que nós temos que atuar para muito além de uma questão material, mas de um aspecto imaterial, que é intervir nos processos de vida desses sujeitos que estão sendo violados. Tá? Bom, para fechar a discussão, um outro tema que aí, gente, eu teria que falar horas, né? Eu fui esses dias para Gaspar e a gente ficou uma manhã inteira falando sobre intersetorialidade, inclusive eu propus a construção de um fluxo para eles, que eu não vou ter tempo de trabalhar aqui. Mas a gente tem gravíssimos problemas em relação à intersetorialidade no Brasil. Primeiro que o orçamento é fragmentado. Então já chega que a saúde tem o seu, a assistência tem o seu, e isso já vai quebrando a política lá de cima. Segundo que quem planeja e executa são sujeitos geralmente diferentes, enquanto deveriam ser unos. Por exemplo, nós temos grandes formuladores, que são os que entram lá no governo, já entram formulando novas propostas. Né? Um exemplo é o Brasil, o Criança Feliz, que veio de cima para baixo. Temos diferentes gestores, que geralmente são cargos políticos, o que nos atrapalha um monte, e os executores, que somos nós. Então, são 3 sujeitos que deveriam ser unos e que são sujeitos totalmente fragmentados. Então, a intersetorialidade já começa comprometida por aí. E segundo, que para a gente avançar nessa discussão, gente, a gente tem que ir aí anos de investimento na construção do que os autores vêm chamando de ethos intersetorial. Uma nova ética nas políticas, que é entender que as políticas como um todo representam o Estado. Né? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, nós temos que entender a política pública não só como ação do Estado, mas como ação do Estado e da sociedade. Porque, de novo, reforço, se eu entender que a política pública é só ação estatal, eu não faço nada. Então, eu fico na minha mesa e esqueço de lutar pela ampliação de direitos. Pode passar. Nesse sentido, a gente precisa de uma mudança não só instrumental, porque intersetorialidade não é só eu encaminhar para o fulano, para o ciclano, não é isso, gente. Isso é encaminhamento. É criar realmente redes de serviços públicas que ajam de forma intersetorial. E isso já deveria vir desde o planejamento da política pública. Se a gente for analisar os documentos oficiais das políticas, todos eles têm a palavrinha intersetorialidade, mas nenhum diz como fazer. E para encerrar, eu gostaria de dizer uma coisa. Tá? Bem resumidamente aqui, gente, passando arrasando assim, por cima do debate. Existem 2 formas de se construir, digamos, 2 grandes formas de se construir intersetorialidade. Uma deveria ser pelos gestores públicos, ou seja, um governo assume, né? Vamos supor, o governo federal assumiu, ele vai criar aí todo um planejamento participativo prevendo a intersetorialidade. Então, de grandes vetores intersetoriais. Isso geralmente não acontece. Então, um movimento que eu tenho visto no Brasil é um movimento inverso. Esse movimento está nascendo dos próprios trabalhadores, de nós, executores da política. Como que isso vem acontecendo? Começando pelos pequenos municípios, estabelecendo redes municipais de políticas públicas e fazendo o caminho inverso. Ao invés de a gente esperar que o governo traga esses vetores, vamos nós articular fóruns intersetoriais, começar a pensar em ações e estratégias intersetoriais
e aí sim depois levar isso para a esfera da regulamentação jurídica, do apoio dos políticos, né? Então eu tenho apostado mais nessa segunda opção do que na primeira. Se a gente for esperar mesmo do governo que ele traga um planejamento conciso de articulação política, a gente vai ficar, né? Então tem vários municípios investindo na criação dessas redes. E aí primeiro constrói a rede, conhece o município, constrói uma rede, entende o que cada política pública faz e depois cria-se fluxos de trabalho, escreve-se mesmo projetos de que política faz o quê. E isso vai para uma instância maior depois, que é a institucionalização. Então fica um desafio para a gente pensar que tanto o trabalho interdisciplinar quanto o trabalho intersetorial, né, numa perspectiva de integralidade do sujeito, eles requerem a nossa união. Então, psicólogos, assistentes sociais, advogados, pedagogos, são 9 áreas que são hoje nas suas, né, mais já, mas são áreas que precisam dialogar, interagir e construir um SUAS público, laico e de qualidade e para todos. E para isso, gente, precisamos enfrentar a conjuntura atual, que vai ser muito difícil, especialmente um governo que não prioriza o Estado e sim o mercado, né? Não é à toa que a privatização está aí a toda, porque nós temos aí um fundo previdenciário altamente lucrativo. Então, entender que o Estado deve ser público, laico e de qualidade é o primeiro pontapé para a gente avançar nesse debate. Eu acho que era isso, gente. Obrigada.